você está ouvindo o Budocast. Bem-vindo a mais um Budocast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as técnicas do jiu-jitsu, a origem do nome, um pouco como elas eram usadas antigamente. Temos aqui 3 convidados para me ajudar aí nessa missão. Tudo certo, Gustavão. Eu sou o Ian Bering. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Elton Silva. Obrigado pelo convite. Eu sou o Cristiano Belfon. Bom, o assunto do Budocast dessa semana na verdade, foi uma pergunta que foi feita pela página Use Mata-Leão do Instagram, uma loja de vestuário de jiu-jitsu, acredito eu, lojamatareão.com.br, que queria saber se eu já tinha pesquisado alguma coisa sobre a origem dos nomes das técnicas do jiu-jitsu. Aí eu resolvi trazer alguns amigos aqui pra gente conversar sobre o assunto. Então, falando sobre as técnicas de jiu-jitsu, acho que a gente podia começar pelo triângulo. E aí, Elton, o que você pode falar aí sobre o triângulo? Como é que começou o nome e tal? O que você sabe sobre isso? O triângulo é um golpe originário do judô, né? Ele nasce no Japão ali na década de 20 e por isso muitos lutadores que vieram pro ocidente, eles não conheciam o triângulo, né? O Sankaku-jime. Então você tem aí a primeira leva de japoneses que chegam no ocidente, eles desconhecem essa técnica, né? Então só depois, com a vinda de outros japoneses, né? Ou com o regresso desses japoneses para o Japão, que eles vão conhecer essa técnica e começar a usar em campeonatos. No Brasil, o primeiro relato ali histórico que a gente tem já na década de 30, né, com alguns campeonatos, e o pessoal fala muito em golpe do triângulo. Você tem uma foto do golpe estampado na capa de um jornal, onde o Ono ele aplica o triângulo em um outro lutador. Esse golpe ele não ficou muito popular, né, na década de 30 e nas décadas seguintes pelo simples fato, né, de você poder usar o batistaca, né? Ou seja, esses japoneses eles lutavam com lutadores de Oeste, né? E esses lutadores geralmente tinham quase o dobro do peso dos japoneses. Então, todas as vezes que eles fechavam, né, esse golpe, a defesa era levantar o sujeito e jogar ele de batistaca no chão, né? Semelhante aí ao que o Quinton Jackson fez com o Arona no Pride, né? O Arona fechou um triângulo nele, ele, né, no desespero para sair, levantou o Arona e jogou o Arona contra o chão de novo e acabou vencendo a luta. Então esse golpe ele fica mais popular a partir da década de 60, com a criação da Federação da Guanabara, onde se proíbe, né, o batistaca em competição. Então é muito mais seguro você aplicar o golpe, né, sem ter ali o batistaca como contragolpe, né? Eu acho então que dá pra gente dizer então que o nome triângulo ele é uma tradução direta do nome japonês, né? Sankaku-jime, que basicamente é estrangulamento triângulo, né? Triângulo, isso aí, alusão direta. E assim, como ao que dizem, né? Iniciou no Kosen Judo no Japão ali pela década de 20, então dá para dizer que os primeiros japoneses que chegaram no Brasil ensinando judô, eles talvez ainda não soubessem executar exatamente como a gente conhece hoje, né? Talvez ali mais pra frente com os irmãos Ono, alguma coisa assim, ou talvez até o Yano, que a coisa meio pode ter chegado, né? Essa geração é posterior de lutadores, né? Os lutadores começaram a sair do Japão depois da década de 20. Então eles começam a migrar para o Ocidente e trazer esse novo conhecimento, né? Mas você vê que é um golpe que ficou meio esquecido, né, cara? É um golpe que ele caiu no esquecimento. Tem até, reza a lenda aí, que o Hollis, né, ele meio que ressuscitou o golpe ali na década de 60 através de um livro de judô, né? Pelo menos eu sempre ouvi isso, né, desde pequeno. Desde novinho, quando eu treinava, as pessoas sempre contaram essa lenda urbana, né, que o triângulo ele começou a ser popularizado novamente ali na Academia Gracie com o Hollis, né? O Hollis teria... Inclusive falando do Hollis, geralmente falam dele, dele com o Bob Anderson, com relação ao nome da chave americana. O Degarame, né? No judô, né? Isso. Cara, é uma outra lenda urbana, né? Que o pessoal andou comentando. Quem falou pra mim foi até o Alonso,
Mas depois eu acabei vendo uns comentários no Facebook, o pessoal falando que a Americana seria aí uma influência direta, né, do Bob Anderson sobre o Hollis, né? Então o Hollis teria visto ele fazendo e acabou aprendendo. Só que, né, cara, é só falácia. Você pega aí na década de 30 mesmo, você tem a foto de destaque de jornal, você tem o Omori, né, finalizando aquele lutador Samson. E tem uma outra foto também que é o Carson. O Carson tá montado no adversário aplicando o mesmo golpe, cara. Então é um golpe bem comum no judô também, né, cara? Só que ele ficou conhecido aqui como Americana devido àquela trupe de lutadores, né, que americanos começaram a chegar aqui e promover o catch. Então é uma posição que eles derrubavam, caíam na lateral e pegavam, né, nessa chave de braço. Então era algo muito comum para eles, né? Lutadores muito fortes, derrubavam, caíam por cima, geralmente atravessado, né? E pegavam o braço do adversário, fazendo ele desistir. Então tem essa ligação, né? Golpe americana, né? Chamam de americana, em alusão ao catch as can, né? Mas você tem isso dentro do próprio judô, né? Do próprio jiu-jitsu. Se não me engano, até a própria chave que começou a ser chamada de Kimura depois, ela era antes chamada de americana, não era isso? Influência do catch também, né? Aqui também era chamada de americana. Americana invertida. Que passou a ser conhecida como Kimura depois da luta do Kimura contra o Hélio, né? Em 51. Isso aí. Fala aí, Ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que a americana é um golpe muito poderoso, né? Porque além de romper a cápsula articular do ombro, ela ainda tem a possibilidade de luxar o braço, gerar até uma fratura no húmero, né? Então é uma chave que realmente machuca muito, e isso faz com que ela tenha um poder de ação e de finalização muito grande. Realmente, o cara sendo mais forte e botando ela em prática, faz com que ela seja extremamente fatal. Naquela época ainda, a americana ela é relativamente fácil de você explicar para alguém como faz, né? Então eu imagino que isso também deve ter ajudado a popularizar bastante a técnica. Verdade. Inclusive mais fácil do que o triângulo, por exemplo, né? Porque o triângulo já é um movimento bem complexo, onde você precisa encaixar uma perna assim, mexer o quadril assado, encaixar um braço para dentro, tirar um braço para fora. Então é uma técnica que realmente exige um pouco mais de detalhes e mobilidade corporal. E o triângulo também é uma técnica sensacional. Aliás, essas técnicas que a gente vai falar aqui hoje, todas elas são de verdade poderosíssimas. Bom, americana, esse nome do golpe veio do catch, veio da luta livre, né? Tanto a Kimura como o que a gente chama de americana hoje era chamado de americana. Era americana e americana invertida. Quando o Hélio foi lutar com o Kimura, ali em 51, né? O que o Kimura mostrou, a chave Kimura, ou seja, a americana invertida, o Hélio teve que ir para o jornal para mostrar que conhecia, que aqui já era conhecido isso, e que eles sabiam como era e tal, porque era uma coisa bem estranha, assim, é como se essas chaves fossem da luta livre e no jiu-jitsu não fizesse ou não fosse conhecido, alguma coisa assim, porque tem até um jornal, acho que de 50 também, que fala do Udegarami, quando vai falar de judô, de alguns golpes de judô, mas não, aparentemente não era conhecido nas academias de jiu-jitsu, assim, não era utilizado o que a gente chama de Kimura hoje. É como se fosse um golpe da luta livre. Mas na luta livre era bem conhecido, era um dos golpes principais, sempre foi um dos golpes principais, né, que é chamado de Double Wrist Lock, que a gente conhece como Kimura. Inclusive era um dos golpes preferidos do Tatu. Então, tanto que tem um jornal, quando fala da vitória do Kimura, ele fala que o Kimura não usou jiu-jitsu, ele usou golpes de luta livre quanto ele. Então, esse nome de americana vem por causa disso, do catch wrestling, que era, aqui no Brasil, era conhecido como uma luta americana. Então, vários golpes tinham esse nome. Tanto que a luta livre era a luta livre americana, tanto que a gente chama de americana hoje como Kimura, era americana e americana invertida, então tinha várias coisas que remetiam a isso. Não, o Cristiano falou no golpe que era usado
Kimura, né? E o pessoal ligou o golpe à luta livre. E se você for ver, cara, a maneira que o Kimura pega o Hélio ali, ele tenta pegar as primeiras vezes ali o braço do Hélio, e com a perna dele, ele meio que usa para estrangular o pescoço do Hélio, né? O Hélio fala que chega a desmaiar na luta, né? Só que o Kimura, ele solta a posição e vai para uma outra. Aí ele fala que ele volta a si, né? E começa a se defender de novo. Mas até essa característica aí de você apertar o pescoço do adversário com as pernas, né? Isso aí era usado realmente no catch. Você não tem isso no judô. Essas características aí da luta livre, elas são bem visíveis, né? Nas lutas do Kimura. E eu li alguma coisa, cara, agora eu não me lembro se foi no livro do Kimura ou se foi em algum artigo, que isso chegou até a incomodar o Kodokan, né, cara? Porque o Kimura era muito bom nisso, né? Só que aparentemente essas técnicas, elas realmente vêm da ligação do Kimura com a luta livre, né? O Kimura começou a ter um contato muito forte ali com o pessoal da luta livre. Foi aonde que ele começou a desenvolver esse jogo dele aí, de luta livre dentro do judô, né? Então você vê que ele pegava na Udegarame, né, na Kimura, na americana, até em pé, né? Ele fazia a pegada e conseguia pegar o braço do adversário e projetar ele já pegando na chave invertida. Tipo aquela do Sakuraba? Exatamente. Só que o Sakuraba, ele espera, ele dá as costas, né, pro adversário. O adversário tentar pegar as costas para ele entrar na americana, vamos dizer assim, na Kimura, né? Só que o Kimura, o japonês, ele pega de frente, né? Quando você faz a pegada, ele segura no seu pulso, né? Ele quebra a outra pegada e entra no golpe em pé. Aí depois ele aplica um sumigaeshi em você, ele senta, né? Ele se joga de costas, jogando o pé dele ali debaixo das suas pernas, ali debaixo do seu quadril, onde ele faz você rodar por cima, né? Como se fosse um tomoe-nage, né? Aquele ganchinho por dentro das pernas, né? Isso. Isso, é como se fosse uma raspagem mesmo, né? Ele raspa o sujeito e quando ele projeta, ele já cai montado ali, ou na lateral já, pegando o braço do cara e envergando. Inclusive fica até mais claro por que se chama Double Wrist Lock, ou se chamava Double Wrist Lock, porque você segura no punho do cara e segura no teu próprio punho, né? Então são punhos, né? Uma chave que você apoia as alavancas em 2 punhos. É legal isso. E tem outra coisa também que o Kimura, né, como todo o pessoal do Kosen que participou de lutas de judô num formato diferente daquele da Kodokan, eles usavam essas técnicas de chave começando em pé como uma transição para o solo. Porque como no Kosen Judô muito se resolvia da luta no chão, não necessariamente o cara estava atrás daquelas técnicas de projeção mais, vamos dizer assim, clássicas do judô, né? Então, para eles, a transição da parte em pé para o solo era, às vezes, mais importante do que simplesmente derrubar o cara. O objetivo não era fazer o ippon, e sim continuar lutando solo, é isso? Digamos assim, como você tinha quase que o tempo ilimitado, vamos dizer, as regras eram muito semelhantes ao nosso jiu-jitsu brasileiro, no sentido de dar tempo para o cara solucionar a situação no solo. Então, você conseguir levar o cara para o chão já com uma posição encaixada, imagina, é uma vantagem tão grande quanto você tentar derrubar o cara com as costas no chão, entendeu? Porque imagina hoje no judô, né? Você fica pouco tempo hoje no judô no chão, o juiz já manda levantar, né? Sim. Então aí provavelmente começaram a tentar emendar nos estrangulamentos, então por isso pode ter surgido guilhotinas e estrangulamentos como mata-leão. É mais ou menos daí que começa a surgir os tipos de apertões do pescoço que a gente pode falar. Ainda falando da americana, o double wrist lock, né, a Kimura em pé, era muito comum do catch. E no Japão já estava, assim, já tinha invadido ali no pós-guerra, principalmente, o pro wrestling, que hoje a gente chama de luta marmelada, mas que era um espetáculo, já era bem comum. E o Kimura, quando chegou no Brasil, ele, o Kato, aquela trupe toda, eles fizeram uma demonstração de pro wrestling, inclusive incomodou a comunidade brasileira como um todo, porque antes de lutar com ele, eles fizeram uma demonstração de pro wrestling, várias posições, ou seja, dá para entender que o Kimura, não só o Kimura, né,
mas a trupe toda já treinava e participava dessas exibições, desses espetáculos. Então, isso já dessa época. Então, já era muito comum no jogo do Kimura essa estratégia de catch. Então, aqui no Brasil já tinha um catch meio híbrido, tinha a luta pra valer e tinha marmelada, mas o Kimura estava vindo para cá com um instrutor de espetáculo que, para eles lá, já era praticamente exibição. Então, era muito comum para ele. Essa da americana, que a gente chama de americana, e a Kimura, aparentemente, não era usada no jiu-jitsu, não era muito comum, mas para eles lá do judô e do pro wrestling, assim, estava meio que simbiótico, né? Então, tinha os nomes em japonês, o Degarama, etc e tal, mas já estava muito mesclado. Aqui, aparentemente, o pessoal tentava fazer uma divisão, o que é jiu-jitsu e o que é luta livre, como se um golpe especificamente era de uma arte e outros eram de outra. Então ainda tinha, não sei se isso é histórico também, ou seja, eles aprenderam assim, mas que era bem comum. Seguindo em chave de braço, vocês acham que o termo armlock também vem daí, dessa proximidade que o jiu-jitsu brasileiro teve com essas lutas agarradas ocidentais e essa mescla que tinha na época? Como o armlock, assim, como o armlock que a gente chama de armlock hoje, no Ocidente não existia, porque ele só faz sentido numa luta de costas no chão, né? Ele não nasce naturalmente. Assim, hoje a gente conhece armlock voador, várias variações, mas ele não nasce numa luta de passador como é o wrestling. Então, provavelmente esse termo veio por causa do wrestling, por isso que a gente chama de armlock, que no Ocidente, lá nos Estados Unidos principalmente, eles chamavam de armlock japonês, Japanese armlock, né? Porque não era comum para eles, né? Então eles classificavam bem isso aí, que foi alguma coisa introduzida pelos japoneses. E para cá, para a gente, como chegou bem antes, vários tipos de armlock, porque você tem aquela chave, o que a gente chama de asa de frango, né? Era chamado de armlock também. Então, tem vários golpes que eles chamavam de armlock. E o armlock que a gente conhece hoje, eles classificaram como armlock japonês. Tem vários livros ali da virada do século que deixam isso bem claro. Não existia e foi coisa introduzida pelos japoneses. Aquele livro The Game of Jiu-Jitsu do Miyake e do Yukio Tani, de 1906, eles usam muito o termo armlock para chaves de braço, né? E tem um livro antigo do João... Como é que é o nome dele? João Zaki. É isso? Que é de jiu-jitsu, que para todas as chaves de braço ele usa o termo armlock. Não só para aquilo que hoje a gente chama de armlock, mas para mesmo que a gente está falando aqui de americano e tal, ele usa o termo armlock também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Vocês acham que é certo hoje a gente aqui no Brasil, tendo uma característica bem abrasileirada dessa arte marcial, continuar dando o nome de uma chave de braço como armlock? Vocês acham que isso é legal ou vocês acham que a gente poderia botar como chave de braço, pelo menos nas aulas, como a gente utiliza a nomenclatura? Qual a opinião de vocês em relação a isso? O jiu-jitsu ele desenvolveu uma nomenclatura própria, né, cara? Já virou até língua universal, né? Você tem até os nomes que saem daqui, eles são traduzidos, né, na língua estrangeira e geralmente tem o mesmo significado. A gente estava conversando até um pouco antes da gravação, a gente estava falando isso, eu e o Gustavo, né? Sobre na década de 30 você tinha alguns golpes, ou pelo menos a grande maioria ali, né? Você tinha com os nomes japoneses, né? E depois isso vai se perdendo, vão abrasileirando os nomes, né? Vão nacionalizando os nomes, mas é uma consequência mesmo, né? Da construção do jiu-jitsu, né? Eu acho que já é algo nosso, né, cara? Virou algo nosso. Como o japonês tem a nomenclatura, né, em japonês, que é a nomenclatura universal, até facilita. Quando eu treinava sambo, e eu perguntava sempre ao instrutor russo, né, como eu deveria chamar, por exemplo, o Sotogari. Eu aplicava o Sotogari e ele sabia que eu era judoca. E eu perguntava para ele como eu deveria chamar aquele golpe, né? Aí ele falava para mim, como você chama no judô? Eu falava Sotogari. Aí ele, cara,
Então tu vai chamar o Sotogari, porque se você chamar o Sotogari aqui e se você chamar o Sotogari na Rússia, todo mundo vai entender. No Japão, todo mundo vai entender. Então acho que o jiu-jitsu brasileiro também, né, cara? Você hoje você tem essa nomenclatura aí que se transformou em uma nomenclatura universal, né? Você fala em mata-leão, todo mundo sabe o que é mata-leão. Aí você vai falar no meio marcial hoje, principalmente no meio do povo do MMA, você vai falar um Hada Kajime, que seria o estrangulamento nu, né? O mata-leão japonês. A grande maioria não vai entender. Então falou mata-leão, todo mundo sabe. Montada, né? Armlock, triângulo, e por aí vai. E tem alguns casos que também acontece o contrário, né? Então já existia um nome, por exemplo, o Tomoe Nage. Eu acho que muitas das quedas hoje que usa no Jiu-Jitsu, o pessoal usa nomenclatura japonesa. Então Tomoe Nage, o pessoal chamava de balão. Aí agora se usa, não vejo ninguém mais falando balão, pelo menos não existe mais o costume, eu acho. Assim como outras técnicas aí, seu Nage e tal. Várias dessas técnicas de derrubar o adversário tinham seu próprio nome em português e que muitas vezes já foi esquecido porque a maior parte das pessoas começou a usar a terminologia japonesa. Então o nome das coisas no jiu-jitsu elas aconteceram de uma maneira meio orgânica, né? Então, por exemplo, a técnica do Ezequiel, ela não é que ela passou a ser utilizada quando veio o Ezequiel Paraguaçu e usou ela a primeira vez lá no treino com a Carson. Ela já era usada, mas existe um certo costume no jiu-jitsu de fazer isso, né? De pegar uma coisa que, ainda que já seja usada, acaba se popularizando com outro nome por uma razão ou por outra. Kimura, Ezequiel, pelo nome de um cara que usou em algum momento que chamou a atenção, alguma coisa assim. O De La Riva, né, que pegou e estruturou todo um sistema daquela posição ali de guarda, ainda que a gente possa encontrar vídeos até de antigos de judô com uma posição ou muito parecida ou a mesma posição, mas aí o De La Riva vai lá, usa aquilo de uma certa maestria e aquilo ganha o nome dele, né? Cria todo um sistema ao redor daquela posição. Então tem muito disso no jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu brasileiro, no caso. Cara, a minha teoria é que, assim, a cada 10 anos, aproximadamente, uma técnica ou um conjunto de técnicas, ela desaparece, ela cai em desuso, ela deixa de ser utilizado e todo aquele pessoal que começou a treinar a partir daquela geração não conhece mais. Por exemplo, você pega... Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu em 97, o chave de pé e perna, em geral, era um negócio mal visto assim, no jiu-jitsu. Era uma coisa feia até. Ninguém fazia chave de perna. Só ali depois, quando começou o UFC, que popularizou os vale-tudos, que começaram assim, depois de 2000, né, que começou a profissionalizar, entrar o MMA, que misturou várias outras artes, que o pessoal do jiu-jitsu aceitou a chave de perna. Aí você pega a chave de perna, era o golpe preferido do Hélio Gracie. Chave de pé e chave de perna. Era o que ele preferia, assim, não só de treinar, como de aplicar em competição. Inclusive, muitos alunos dele nem sabem, alunos que, sei lá, ainda estão vivos aí, que passaram mais de 50 anos convivendo com ele, não sabem disso. Como triângulo, todo mundo diz hoje que foi o Rollins que introduziu no jiu-jitsu, né, o triângulo. Porra, nos anos 50 a gente tem evidências de que o pessoal conhecia o triângulo. Só que numa época que valia bate-estaca, valia tesoura, vários golpes que hoje são proibidos, o triângulo não era tão efetivo. Porque, porra, você mete um triângulo, o cara te levanta e te sapeca no chão. Já viu vários exemplos disso aí. Não era tão efetivo assim na época. E provavelmente o pessoal deixou de lado e caiu em desuso. Então você vê que muita técnica ela depende muito do momento. Ela desaparece, depois volta. Você vai encontrar ela antigamente, há, sei lá, 70, 80 anos atrás, e hoje em dia praticamente ninguém conhece. Como, por exemplo, ali nos anos 30, o Hammerlock, que eu tinha citado, né, a asa de frango, como chama, era muito comum. Hoje em dia quase ninguém, eu não vejo mais ninguém fazendo isso. Mas, porra, era um golpe assim, comum de todo mundo.
Um golpe que era comum do cash também, que eles chamam de arm ciso, que é a chave de bíceps. Hoje você também não vê quase ninguém aplicando isso. E antigamente todo mundo fazia isso na luta. Então tem golpe que cai em desuso, outros voltam. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, e partindo para estrangulamento, guilhotina e mata-leão. De onde é que vem esses nomes aí? Alguém sabe? Cara, mata-leão eu nunca achei em registro antigo. Assim, esse termo é muito dos anos 70 para cá. Eu nunca encontrei. Talvez o Elton vai falar aí que já achou, mas nunca vi nos anos 30, anos 40, anos 50, ninguém falando desse mata-leão. Todo mundo falava em gravata de frente, gravata por trás. Assim, no catch, né, no wrestling, na luta livre, você tinha a guilhotina, já vinha, mas também chamava muito de gravata. Então, quando os primeiros japoneses chegam no Ocidente, eles começam a divulgar o jiu-jitsu, os lutadores ocidentais eles falam que não existe, né, muita novidade, né, na técnica dos japoneses. E eles começam a fazer umas comparações, né? E você tem algumas fotos ali de alguns lutadores, né, fazendo esses estrangulamentos, né? Era muito comum o estrangulamento lateral, que eles chamavam de colar de força, né? Você tinha a gravata lateral e a gravata frontal. A frontal você tinha diversas maneiras de fazer, né? Inclusive a guilhotina que a gente usa hoje muito no submission, no MMA. Mas o mata-leão, cara, o mata-leão que a gente conhece, né? No jiu-jitsu, eu nunca vi. Eu vejo alguns lutadores fazendo, só que eu acho que já é por influência desses japoneses, né? Eu nunca achei nada em nenhum manual europeu, né? Esses manuais bem antigos, né? Você tem como Mas acompanhar muita coisa. a guilhotina se encontrava com o nome de guilhotina? Cara, eu não lembro o nome, eu não sei o nome. Geralmente eles chamavam na luta O que no eu sempre Brasil. achei, Não, no o que eu sempre Brasil, achei foi como gravata. Tanto no gravata Brasil era chamado frontal. de gravata ou colar de força. Você tinha essas Mas duas isso em nomenclaturas. português, né? Mas eu digo, em outras línguas, qual era o nome? Ah, cara, eu não lembro. Em francês, o colar de força já é uma tradução do francês, né? Em inglês é estrangulamento mesmo. Então você tinha estrangulamento frontal, estrangulamento lateral e estrangulamento pelas costas. Então você não tinha muito assim. Tudo que era mata-leão, o bulldog choke, era chamado de estrangulamento. Então eles davam até nome de lutador, que era especialista nisso e tal. Resumiam tudo como estrangulamento. Esses golpes eles chegam primeiro no Brasil, logo no início do século ali, com aquelas trupes ali do Paul Pons, né? E os nomes eram chamados em francês, né? Os lutadores eram a maioria franceses, então todos os nomes que você usava era francês. Então o próprio colar de força é uma tradução direta do francês, né? Então o colar de força você tinha apertando de frente só com o pescoço, né? E você tinha apertando de frente também, segurando o pescoço, né? E o braço do adversário. E tinha umas variações ali, o cara fazia meio que um triângulo de mão pela frente, o outro dava um mata-leão também, né? Segurando o pescoço do adversário, né, de forma frontal. Mas esses estrangulamentos eles começam a chegar aí nas primeiras trupes, né, de lutadores europeus. Eu ia perguntar se a guilhotina não pode ser um apelido, vamos dizer assim, um apelido carinhoso, porque o movimento é muito similar àquele movimento onde eu não sei exatamente aonde nasceu isso, não sei se foi na Inglaterra ou na França, que as pessoas eram postas em guilhotinas, né, e se arrancava a cabeça da pessoa, deixando aquela faca correr e arrancar a cabeça fora. E a própria guilhotina, que eu também sempre aprendi, principalmente na defesa pessoal, como uma gravata,
uma gravata frontal. Inclusive eu ensino quando eu vou ensinar na defesa pessoal como uma gravata frontal, defesa de gravata de frente. Mas a guilhotina não pode ser um apelido carinhoso, porque realmente é para arrancar a cabeça do sujeito fora. Ele estrangula também, mas pô, praticamente arranca a cabeça fora, né? Não, com certeza. Mas assim, a teoria que eu tenho, como o Guga estava falando, né, o Cristiano também, que varia muito, né, de década, aí, os golpes caem em esquecimento e tal. A teoria que eu tenho, cara, para esse monte de nomenclatura, isso nasce ali com a federação, né, cara? Eu acho que o negócio é meio sistematizado ali. A Federação da Guanabara, na década de 60. Tanto é que você tinha aquela apostilazinha, né? Você tinha uma apostilazinha ali com os nomes. Eu acho que a coisa começa a ser mais sistematizada, pelo menos na nomenclatura, né? Uma coisa, vamos dizer assim, mais uniforme, né? Porque os golpes não tinham os mesmos nomes, né? Dependendo da localidade. Você tem isso não só no judô, no jiu-jitsu, né? Mas você tem na capoeira também. Aí você aplica o mesmo golpe, né? Não tem quase diferença nenhuma, né? Às vezes é um detalhe. Mas dependendo da região, o golpe leva outro nome. Eu acho que a partir da criação da federação, a coisa meio que foi se tornando uniforme, né? Eu sei que assim, no wrestling americano, eles têm uma técnica que chama de guilhotina, que ela é bem diferente dessa guilhotina, né? E até quando o jiu-jitsu chegou nos Estados Unidos, é uma coisa que começou a causar uma certa confusão ali com o pessoal que vinha do wrestling para treinar jiu-jitsu, porque eles tinham para eles a técnica guilhotina era uma outra técnica, né? E com relação ao mata-leão, eu sei que assim tem muitas pinturas do Hércules, né? Naquela história dos 12 trabalhos de Hércules, quando ele enfrenta o leão, ele ganha do leão com estrangulamento. Eu sempre imaginei, essa é uma hipótese minha, né? Que tinha alguma relação com isso, porque existem muitas pinturas, até mesmo da época dos gregos, né, naqueles vasos de cerâmica, do Hércules dando estrangulamentos assim muito semelhantes até à guilhotina, ou mesmo ao mata-leão nesse leão que ele venceu, né, nos trabalhos que ele teve que fazer. Então por isso que eu perguntei se de repente numa outra língua de repente esse termo mata-leão não viria de alguma, não sei, da greco-romana, alguma arte europeia, alguma coisa assim. Isso foi uma hipótese que eu imaginei, né? Eu já pesquisei sobre mata-leão, não achei em outro idioma algo semelhante. Eu também imaginei que foi por causa das pinturas, mas se foi coisa de brasileiro, né? Porque eu não achei em inglês, não achei em outro idioma no Ocidente falando desse termo mata-leão. E as pinturas ali contra o Léo da Nemeia, né, do conto, tem pintura tanto mata-leão por trás como guilhotina. Então, realmente, e eu não achei esse termo mata-leão, nunca achei esse termo mata-leão nos registros antigos. Assim, não parece ser uma coisa que usava nos anos 30, nos anos 40, nem nos anos 50. Então, provavelmente foi uma coisa bem recente, isso aí. Ou, sei lá, porque se falava muito de estrangulamento, né? Se falava muito disso. Talvez alguém nomeou esse estrangulamento aqui agora vai se chamar mata-leão, como a gente tem o Ezequiel, como o Larissa. Mas isso parece ser muito recente, não é uma coisa muito antiga, não. Porque eu não achei nada. Assim, tem que ver do pessoal que está vivo ainda, que treinava ali nos anos 50 e 60, se eles se lembram, se chamavam já desse termo. Porque em termos de registro de livro, jornal, não tem nada. Nem no Ocidente, nem aqui no Brasil. A gente tem algumas outras técnicas, como mão de vaca, por exemplo, uns termos que eu acho até engraçados, assim, né? Que eu acho que são bem característicos do jiu-jitsu brasileiro, assim, que parece realmente uma coisa bastante orgânica nesse nascimento de nomes no jiu-jitsu, dessa mescla com outras artes, né? Não ser uma coisa totalmente presa aos termos japoneses ali no início e também passível de receber novos nomes ou nomes recebidos de outras artes, né? Como é que chama a mão de vaca em japonês? Cara, tem o Kotegaeshi, né? E tem o... Aikido.
Que doido. Essa foi boa. Eu sempre ensino como Kotegaeshi, né? Só que o Kotegaeshi, ele é meio lateral, né? Você torce a mão meio pro lado. A mão de vaca no jiu-jitsu, né? A gente faz ela de frente, pelo menos o que sempre me ensinaram no jiu-jitsu é fazer de forma frontal, né? Tanto no judô, no aikido, a gente torce o punho um pouco na lateral. Mas eu chamo de Kotegaeshi também. Tem o Amassa Frango, Esgana Galo, tem mais o que? Só tem nome assim. Massa Agora Pão. tem Twister, arco e flecha, estrangulamento arco e flecha, guarda-borboleta, guarda-tartaruga. Rapaz, os caras estão criando cada coisa que eu vou te falar. Poxa, Deus. esses dias o cara colocou lá, o cara tava pedindo uma explicação no fórum da meia guarda-aranha. O que seria isso, cara? A meia guarda-aranha é uma guarda, é como se fosse uma. Você entra com, por exemplo, eu botei minha perna direita no meio das pernas do cara, tá? No meio das tuas pernas. E enganchei como se fosse uma Della Riva invertida. Entendeu? A Della Riva de fora, a Della Riva de dentro. E a outra perna eu boto no teu bíceps. É uma meia guarda-aranha. Entendi, cara. Deu pra desenhar aqui. Meia guarda-aranha. Mas é que não é uma meia guarda-aranha. É uma variação ali da guarda-aranha, onde você deixou uma perna cair para dentro. Tem gente que chama de Della Riva reverse. E aí começa essa criação de nomes que, cara. O legal do jiu-jitsu, né, cara, é isso, né? O jiu-jitsu tá sempre evoluindo. Você tem uma posição hoje, daqui a pouco o cara cria outra, daqui a pouco chega um louco lá com outra, e o negócio vai evoluindo de uma tal maneira, cara, que não para, velho. Você pegar os campeonatos de jiu-jitsu aí da década de 2000, né, que eu gostava muito, daquelas lutas, e você comparar com as lutas de hoje, né, cara, é totalmente diferente, né, cara? Uma embolação, uma embolação a mais aí com essa coisa de berimbolo. Eu, particularmente, eu não sou fã muito de berimbolo, não. Eu também. A impressão que eu tenho é que antigamente se usava muito o termo variação, né? A variação disso, variação daquilo. Isso. E aí, quando chegou nos Estados Unidos, começou a ter que ter nome para tudo, né? Me parece que é uma coisa muito mais que veio dos americanos do que do Brasil mesmo. Eles são mais metódicos, né, que a gente, assim, no ensino. Isso é bom, por um lado. Agora, uma dúvida aqui, falando em estrangulamentos e mata-leão, guilhotina, eu não sei se vocês iam falar do estrangulamento de gola. E eu vejo que eu só conheço o estrangulamento de gola no jiu-jitsu, né? Não sei se tem no judô. No judô também, mas o judô e o jiu-jitsu praticamente são a mesma estrutura, vamos dizer assim. E o estrangulamento de gola, ele já existia há muito tempo ou também foi algo desenvolvido recentemente? Eu acredito que essa parte de estrangulamento usando a vestimenta, ela até já tinha alguns estilos europeus, mas a gente vê que no Japão, quando começam a haver esses desafios de jiu-jitsu, isso ganha uma proporção muito grande, porque o que acontece? A vestimenta antiga da luta entre adversários de jiu-jitsu, a manga vamos chamar aqui de kimono, que é como a gente geralmente fala no Brasil, a manga do kimono ela era bem curtinha. Então daí a gente vê bastante, por exemplo, até defesa pessoal de jiu-jitsu mesmo brasileiro, aquelas técnicas de você se livrar de uma pegada no punho e tal, né? Então como a gola acabava sendo uma parte ali da vestimenta que ficava muito em evidência, né? Muito mais do que usar ali uma pegada no cotovelo, por exemplo, que a manga era realmente bastante curta. Eu digo assim, da roupa que eles criaram para os desafios de jiu-jitsu. Se você olhar a vestimenta japonesa, tem vestimenta japonesa com mangas bastante longas. Mas esse alongamento das mangas e alongamento da calça, isso veio com o judô, né? Então o Jigoro Kano ele se deu conta ali que a pessoa ficava com o cotovelo muito todo ralado, o joelho todo ralado quando ia treinar, e ele alongou a vestimenta para proteger o corpo, né, da fricção com o tatame, e também para facilitar o uso das técnicas de projeção, né? E aí a gente já vê ali em estilos mais antigos, tipo Tenjin Shinryu, muito uso de estrangulamento de gola. E também
é o uso de estrangulamento sem gola. Então ali você já vê no Tenjin Shinryu Hadaka Jime, que a gente chama de mata-leão, e assim por diante. Então eu acho que quando começaram esses torneios de desafio de jiu-jitsu ali, a gente até falou um pouco sobre isso em uma das lives, né? Então a gente, falando novamente aqui no Budocast, a gente faz uma live lá no canal do Ian no domingo, geralmente às 8 horas. Então eu acho que eu já falei sobre isso em uma das lives, que é que ali em 1780 mais ou menos ali, começam a ter muitos desafios de jiu-jitsu, que é quando começa a ter a necessidade de uma certa meritocracia para contratação, né? Então o cara precisava se tornar muito conhecido para ser contratado como instrutor de jiu-jitsu. E aí começaram a ter muito desses desafios. O judô ele recebe um pouco dessa, vamos dizer assim, tradição, né? Imaginando isso, né, a própria tipo de vestimenta que eles usavam, dá para ver que se focar no uso de técnicas em que você segura as golas, com certeza daria muita vantagem para alguém ali naquela época, se pensar que a manga, o próprio tipo de vestimenta, ele proporcionava isso, né? Entendi. Então, também, além das técnicas serem mais objetivas, elas também aproveitavam tudo aquilo que tinha no seu entorno, né? Eu vejo que as artes marciais, principalmente as japonesas, são de muita inteligência, né, cara? Uma coisa construída, assim, com bases fundamentadas na anatomia, na biomecânica, de forma que, cara, cada vez surpreende mais. Cara, mas teve um estudo muito grande ali da Kodokan, na verdade, de dar uma base científica para a coisa. Então tem um mérito muito grande do Jigoro Kano de tratar o judô como algo científico. No Ocidente, por exemplo, você não era orgânico ter estrangulamento de gola. Na Idade Média se usava um jaquetão muito parecido com um kimono. Só que ele era muito fechado, ele era de botão na frente, né? Então é quase impossível você fazer um estrangulamento de gola porque aquilo estava muito fechado no pescoço. Então não dava para entrar pegada. Então por isso que você não tem nenhum tratado conhecido. A gente tem alguma técnica de estrangulamento. A gente tem de guilhotina, de estrangulamento assim, com o braço, não de gola. Então você vai achar muita coisa do wrestling europeu, de mata-leão, em pintura desde lá da Grécia. Mas de estrangulamento de gola não dava porque era muito fechado dentro do pescoço. Então a própria vestimenta não dava para ter desenvolvido isso organicamente. Então é muita coisa que vem do Oriente, especificamente do Japão, né? A própria estrutura do kimono, que é muito parecido com o terno europeu que vem depois, não do jaquetão medieval europeu, que era mais fechado do que o terno. Então você vê como é a coisa, né? O kimono se parece ter uma estrutura física mais parecida com o terno moderno, que já era usado ali no final do século XIX, do que o jaquetão medieval de 400, 300 anos atrás. Então, não tem isso no Ocidente. Foi desenvolvido depois que os japoneses vieram ali para a Inglaterra, para os Estados Unidos. É aquilo que eu falei, né? Foi uma vestimenta, esse que a gente chama de kimono, né? É uma vestimenta que os japoneses criaram justamente para fazer essas lutas, para fazer os treinos, né? Então, acabou ficando muito propício ali, a gola ali daquela jaqueta japonesa para usar esse tipo de técnica. E assim, os estrangulamentos a gente vê desde os estilos mais antigos de jiu-jitsu, ele já existia algum tipo de estrangulamento. Mas dá para ver que a partir desse período houve quase que uma especialização para esses que eu chamo, né, duelo, luta de desafio entre estilos, né, entre escolas. Existem, então, só para terminar mesmo que a última dúvida que me surgiu, existem estilos que exploram mais, vamos dizer dessa maneira, os ataques de pescoço, e isso pode ter, de alguma forma, influenciado segmentos, vamos dizer assim, por exemplo, a família Gracie, né? Eu vejo que a minha linha de aprendizagem de jiu-jitsu veio do grande mestre Hélio Gracie. E tanto meu pai quanto meu avô, que foram alunos, né, de alunos do mestre Hélio, são muito bons no estrangulamento. E eu acabei tendo como
escola o estrangulamento de gola. Por isso que eu perguntei o estrangulamento de gola. Eu faço muito, aprendi desde criança a fazer isso aí. E isso pode ser, então, que tenha um fator histórico relacionado a isso? Então, esse estilo que eu falei, o Tenjin Noryu, ele é um dos estilos que dá base ao judô, né? E o judô, no início, ele era muito focado também em estrangulamento de gola. Se a gente for pensar que houve algumas modificações de regra ali no início do judô que foram tirando, né, chave de pé, chave de perna e tal, você vai vendo que o foco acaba sendo ali chave de braço e estrangulamento, né? Agora a gente vê que o Hélio, ele virou um mestre nisso aí, né? Então, em algumas lutas dele contra alguns japoneses, ele toma uma série de quedas que na época, pela regra, não valiam a vitória. E aí, eventualmente, o cara, quando caía ali naquela armadilha dele, ele catava o pescoço do cara e acabou a luta. Então, várias lutas dele ali, quando ele lutou contra o Kato, foi assim, né? Então, o Kato acabou entrando ali na guarda dele e apagou, né? Eu acho que tem, vamos dizer assim, o estrangulamento, às vezes, ele tem aquela coisa do meio da artimanha, assim, né? Porque uma coisa é você aprender tecnicamente, simplesmente como fazer a técnica, outra coisa é você meio que ter ali alguns princípios que vão te nortear no meio da luta ali, né? Pra meio que inserido no seu tentar jogo, enganar né? o cara, né? Isso. Cara, o Hélio, como eu falei lá atrás, o Hélio ele gostava mais de chave de pé e chave de perna. Quem era mais especialista em estrangulamento era o Iano e o George, irmão do Hélio. E tanto que eles faziam de dentro da guarda fechada. Eles tinham uma técnica, até tem um jornal que conta mais ou menos como é que eles faziam, mas o ruim sem ver vídeo, esse tipo de coisa, né, pra gente entender. Que ele deixava a mão frouxa ali, o cara estava trabalhando na guarda, ele deixava a mão frouxa e quando via ele, pegava. Tanto o Iano como o Jorge fazia muito isso. E depois você vê que o Hélio, ele inverte um pouco o jogo, né? Ele vai mais pro estrangulamento ali nos anos 50, quando vai lutar com o Kato, etc. Você vê que ele já estava mais nesse estilo de guarda fechada e estrangula. Mas no começo era mais o Iano e o Jorge. E, isso aí era clássico no jiu-jitsu dos anos 30, o estrangulamento de gola. O Iano e o Jorge lutaram assim, umas 10 vezes, entre 34 e 40, eles fizeram umas 10 lutas. E 8 ou 10, sei lá. E, quase toda luta, ou quando tinha um vitorioso, porque cada um perdeu para o outro várias vezes. E tiveram vários empates. Quando tinha um vitorioso, era com estrangulamento. E teve até uma luta entre os dois, eu cheguei a publicar na Grace Magazine essa luta, que os dois se apagaram na luta. Que os dois pegaram o estrangulamento ao mesmo tempo, apertaram e os dois apagaram. Então, eles dois faziam muito isso. Sensacional. Tem também aquela coisa da luta do Carlos contra o Omori, que o Carlos pega o braço do Omori e o Omori deixa quebrar e segue lutando, né? Então o estrangulamento, ele não tem isso, né? Quando você pega o estrangulamento, o cara paga e acabou a luta. A chave de braço ainda dava a chance do cara ali, se fosse guerreiro, continuar lutando, né? Tem essa. Porque a chave de braço, beleza, você quebrou o braço, deve ser uma dor desgraçada, mas o estrangulamento você apaga, você não tem o que fazer. Eu sei porque eu já paguei no treino, inclusive. O cara me estrangulou, não bati e dormi, bonitão. Faz parte. Dormir é uma experiência que todos devemos ter um dia, porque realmente a gente vê qual é a técnica que a gente aplica nos outros e qual é a seriedade disso também. Então é isso, galera. Vou agradecer aqui todo mundo pela presença aí. Esse foi o primeiro Budocast com 3 convidados, hein? Foi especial. Então, obrigado a todos aí. E se você quiser também fazer alguma pergunta, alguma sugestão de tema, você pode ir lá no Instagram do Budocast ou então mandar um e-mail pra gente no budocast@gmail.com. É isso, valeu galera, até a próxima.